como foi a pequena Ruane, como era essa menina, né? Ela nasceu num lar cristão, como foi a sua vivência, a sua infância, né? Com o conhecimento da palavra. Sim, eu sou a quarta ou quinta geração de cristãos na família. Eu lembro da minha avó falando que o pai dela, né, andava pelas cidades do interior de Minas Gerais, pregando o evangelho num burrinho. Olha. Então, às vezes, ela até contava assim que a mãe dela, às vezes, ele vinha e aí eles namoravam ali, quando aí ele ia evangelizar, quando ele voltava, ela já estava de barrigão, assim, porque às vezes eram 4, 5, 6 meses que ele passava fora evangelizando, né? Então, a gente cresceu nesse ambiente de comunhão, de evangelho. As nossas mesas na família sempre tinham assuntos da igreja, compartilhando situações, tentando às vezes resolver, né? Às vezes problemas da igreja para ajudar os irmãos. Então o respirar igreja sempre foi algo muito natural para mim. Os seus pais eram pastores ou só eram frequentadores? Não, eles eram membros da igreja, mas né, o meu bisavô era pastor, tios pastores, né? Então eu cresci nessa roda assim de evangélicos mesmo. E você já tinha consciência, assim, desde pequenininha, de quem era Deus, de quem era Jesus? Você foi batizada cedo? Como foi a tua infância, a tua experiência com relação à fé? Eu falo assim que eu cresci no Evangelho, sempre tive experiências com o Espírito Santo. O Senhor me mostrava às vezes, né, anjos e demônios. Eu via assim o mundo espiritual desde pequena. Isso te assustava? Quando você viu pela primeira vez, como que você encarou? Eu acho, a primeira vez que eu vi um demônio... Você viu o primeiro demônio ou anjo? Um demônio. Oh, Jesus, como você não assustou? E era tão interessante porque eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade e os meus pais, a gente tinha alugado uma casa na praia. E aí, na hora que a gente pisou na porta, o demônio foi pro canto. E a minha mãe, na hora eu falei assim, E a minha mãe falou, você viu o demônio? Então a minha mãe viu. Então, assim, para mim foi muito interessante, que não era coisa da minha cabeça. Eu vi realmente o demônio, o Senhor estava me mostrando e eu não senti medo, muito pelo contrário. Me deu mais força ainda de falar assim, você existe, você é verdadeiro e, né, o espiritual é muito real. Então, eu sempre peço ao Senhor, Senhor, eu quero sensibilidade. Eu sempre pedi isso, desde pequena, Senhor, me dê sensibilidade para entender o teu mover, entender aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, né? E aí, para mim, não foi assustador, assim. Eu acho que como criança, às vezes a gente tem, sim, aquele espírito noturno, né, que vem para amedrontar e tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente conhece a autoridade que a gente tem em Deus. Então, sabe aqueles sonhos? Não sei se você já teve um sonho de alguém te sufocando e você não consegue falar. Então, às vezes... Eu não tive, mas eu já tenho parentes e amigas que vira e mexe, acontecia isso. Acontece, né? Então, às vezes eu tinha, assim, quando eu era pequena e tudo, mas eu fui crescendo e fui entendendo sobre essa autoridade, né? Então, a gente cresceu nesse ambiente, sabe? Num ambiente profético, num ambiente onde se tem sonhos, se tem visões, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo mostra. Então, assim, foi um crescimento mesmo, né, para mim. Você teve algum momento de dúvidas com relação à sua fé? Talvez no começo da adolescência, que é onde a maioria, né, das pessoas que convivem no lar cristão, né, acabam falando, será que é isso mesmo? É porque eu não conheço aquilo que está do outro lado, né? Eu sempre fui uma menina muito alegre, muito assim, sempre muito curiosa. Eu quero saber o que está acontecendo. E eu tive mesmo o meu tempo de rebeldia, né, que a gente chama. Foi um momento mesmo, assim, de questionamentos por causa da religiosidade. A gente realmente acaba, às vezes, entrando numa cegueira espiritual. E eu tive esses momentos, assim. Então, mas nunca duvidando de Deus, mas às vezes duvidando do propósito dele na minha vida. Será que é Deus mesmo que está fazendo isso? Será que eu fui chamada para isso? Sabe, esses questionamentos, assim... Será que Deus me ama de verdade? Eu sei que nunca duvidei da existência de Deus, isso nunca duvidei. Mas às vezes ter a revelação do amor de Deus, sabe? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ele amou o mundo, mas esse mundo, eu tô nele? Eu faço parte? Sabe aquela coisa muito individual? Então foi aí que eu tive que ter essa experiência, sabe? Que Jesus veio para o mundo e eu faço parte. Quando ele estava ali, ele pensou em mim, ele pensou em você,
sabe? Então, essa individualidade, eu tive que ter esse encontro mesmo, real com Jesus. Você chegou a se afastar um período da igreja ou não? Eu falo assim que foram momentos de rebeldia, sabe? Por causa do que aconteceu comigo na adolescência, isso trouxe muito trauma. E por causa desses traumas, eu nunca perdi o temor ao Senhor no sentido de, eu vou me rebelar contra Deus. Uhum. Nunca, eu tive sempre esse temor, assim, eu falo que até um pouco de medo de ir para o inferno, entendeu? Uhum. O medo de ir para o inferno era muito maior do que do que a minha rebeldia, sabe? Uhum. Eu entendia que o mundo espiritual era muito real, eu já tinha visto. Uhum. Então eu sabia que eu não tinha escapatória. E ao mesmo tempo essa questão, nós viemos de uma linha sacerdotal. Uhum. E é isso que meus pais sempre falaram, nós somos uma linha sacerdotal. Então não tem escapatória. Aonde você for, você vai ter que pregar o evangelho. Uhum. Você vai viver Jesus, sabe? Isso era muito forte pra gente. Você já tinha isso em vista, né? Desde pequeno? Tipo, eu vou ser uma pregadora, eu vou trabalhar para o reino? Ou você tinha ideias de outras profissões? Eu pensava em ser médica, mas eu não tive, vamos falar assim, não tive a força para estudar, para ser médica, eu tinha que estudar muito, né? E aí, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo, assim, que para mim, eu acho que era um desperdício entrar numa faculdade, gastar muito tempo e passar a minha vida numa profissão, às vezes... numa outra coisa que não fosse o evangelho, sabe? Não fazia sentido para mim. Sim. Então, realmente, um ponto da minha adolescência, eu entendi isso e fui para o seminário, né? Aos 14 anos, você já estava no seminário? Não. Você foi mais pra frente? Eu tinha 19 anos. Sim. Então, nos 14 anos foi o ano, assim, que, né, um trauma muito forte aconteceu. Né, quando você eu fui o abuso, eu fui abusada, faltava uma semana para o meu aniversário de 15 anos e um senhor falou, né, um conhecido da minha família falou comigo, vai lá na minha casa, eu tenho um presente para você, para o seu aniversário de 15 anos. E eu fui. E chegando lá eu vi que a gente estava sozinha, nós dois sozinhos, e eu falei assim, não vou entrar. Ele falou assim, não, é rapidinho, entra. E ali eu entrei e ali eu fui estuprada mesmo, eu fui abusada. Eu saí dali suja, sem saber o que estava acontecendo, como se a minha identidade tivesse sido roubada, sabe? Eu saí perdida, essa é a noção, assim, não foi isso que eu planejei. No meu coração eu estava assim, o que aconteceu? Aí o espírito do abuso, ele é muito forte, ele traz para você como se você tivesse culpa. Foi você que seduziu. Você que foi foi você sozinha, que provocou. Joga tudo. Então, no meu entendimento, e aí entra a religiosidade, que aí é o perigo. Porque no meu entendimento era o seguinte, eu entendia que sexo antes do casamento não era correto, não era certo. A palavra de Deus diz, né, que os prostitutos não herdarão o reino. E eu falava assim, eu acabei de me prostituir. E você ainda era virgem. Sim, eu não sabia nem beijar direito. E como que uma adolescente, né, assim, poderia seduzir um homem desse jeito, sabe? A ponto de, né, de entrar numa intimidade sexual. E eram conhecidos de vocês? Era conhecido da família, assim, do nosso convívio, sabe? E esse abuso continuou durante 2 anos. Então não foi uma única vez. Então toda vez que isso acontecia, às vezes eu voltava para casa e eu me lavava, sabe, com a bucha, esfregava, porque era uma sujeira interna, era uma culpa, uma condenação que o espírito do abuso trazia, que eu achava que ia sair no chuveiro. Mas você não contou? Sabe? Você não chegou a contar logo no começo? Não, porque era um espírito muito de manipulação. Ele falava assim para mim, imagina se... Porque a minha família é muito conhecida na igreja, né? O meu tio era o pastor da igreja. Então, todo mundo conhecia a nossa família. Então, ele falava assim, imagina se eles ficarem sabendo que você não é mais virgem. Imagina a vergonha que vai ser, a desonra para sua família. Então, eram esses argumentos que ele trazia para mim. E assim ele fazia abusar de novo? Sim. E aí, eu não conseguia sair daquela situação.